Ezequiel, capítulo 41. Então ele me levou ao templo e mediu os pilares, 3 metros de largura de um lado e 3 metros de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 5 metros, e as paredes laterais tinham 2,5 metros, uma de cada lado. Também mediu a profundidade da nave, e deu 20 metros. Mediu a largura, e deu 10 metros. Entrou na parte interior. Mediu o pilar da entrada, e deu 1 metro. Mediu a largura da entrada, e deu 3 metros. Também mediu o seu comprimento, e deu 10 metros. Mediu a largura, e deu 10 metros, na parte frontal da nave. Então ele me disse: este é o Santo dos Santos. As câmaras laterais. Depois ele mediu a parede do templo, 3 metros de espessura. A largura de cada câmara lateral era de 2 metros. Essas câmaras ficavam em toda a volta do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia reentrâncias na parede do templo ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo, de andar em andar ao redor. Por isso o templo era mais largo em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior, passando pelo andar do meio. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os alicerces das câmaras laterais, de 3 metros de largura. A grossura da parede externa das câmaras laterais era de 2,5 metros. A área aberta entre as câmaras laterais do templo e as outras câmaras tinha 10 metros de largura por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área que sobrava era de 2,5 metros ao redor. O edifício do lado oeste. O edifício que estava numa área separada, do lado oeste, tinha largura de 35 metros. A parede do edifício tinha 2,5 metros de espessura ao redor, e o seu comprimento era de 45 metros. As medidas totais do templo. Então ele mediu o templo, 50 metros de comprimento, a área separada. O edifício e as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo e da área separada do lado oeste era de 50 metros. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias em cada lado, e deu 50 metros. O templo propriamente dito, o Santíssimo, o vestíbulo do átrio. Os umbrais, as janelas estreitas e as galerias ao redor dos 3, diante do umbral, estavam cobertos de madeira ao redor, e isto desde o chão até as janelas, que estavam cobertas, no espaço em cima da porta, e até o templo de dentro e de fora, e até o templo de dentro e de fora, e em toda a parede ao redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, a saber, querubins e palmeiras. Entre um querubim e outro querubim havia uma palmeira. Cada querubim tinha 2 rostos. Um rosto humano olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leão olhava para a palmeira do outro lado. Era assim por todo o templo ao redor. Desde o chão até acima da entrada havia querubins e palmeiras, até mesmo pela parede do templo. Os batentes do templo eram quadrados, e a entrada do Santo dos Santos tinha a mesma aparência. O altar de madeira. O altar de madeira tinha 1,5 metros de altura, e o seu comprimento era de 1 metro. Os seus cantos, a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que está diante do Senhor. As portas. Tanto o templo quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta.
Nelas, isto é, nas portas do templo, havia querubins e palmeiras, como havia nas paredes. Havia também uma cobertura feita de madeira na frente do vestíbulo por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, bem como nas câmaras laterais do templo e na cobertura de madeira.